A nossa conversa política hoje é com um veterano das urnas. Ele que não tem vergonha de assumir sua origem política, assim como não mede palavras para mostrar que rompeu de vez com o passado para trilhar um novo caminho. Eu estou falando do vereador Marco Antônio, o Chico Preto. Conhece? O que te levou a optar aí por arriscar aí, digamos assim, esse voo mais alto para o Senado? Pô, legal. Essa pergunta me dá a oportunidade de falar aí com milhares de pessoas. Primeiro, o momento que eu vivo. Eu tenho 49 anos de idade, sou advogado, estou no 4º mandato de vereador, passei 8 anos na Assembleia, então eu me sinto amadurecido para assumir uma responsabilidade maior. E que responsabilidade é essa? É falar pelo Amazonas na Câmara Alta, né? Na Casa Legislativa, talvez mais importante do país, na casa onde todos os estados têm o mesmo tamanho, que é o Senado Federal. Todos os estados brasileiros têm 3 representantes. Entender que o momento também requer coragem para que você seja uma opção para as pessoas que moram no Amazonas, amazonenses, brasileiros que moram aqui. Por quê? Porque aí é um fato. Nos últimos 4 anos, Álvaro, as operações, principalmente de Polícia Federal, alcançaram todos os nossos senadores. Nós temos 3. Os 3, em algum momento, foram citados em delações premiadas e envolvidos em escândalos que a Polícia Federal vem investigando. Então não é digno que alguém que receba a confiança do povo amazonense chegue ali e esqueça de falar, de influenciar pelo povo amazonense. Não é digno que ele chegue ali e busque negócios, busque armações, falcatruas, para se dar bem, mas colocar o nome do Amazonas na lama da vergonha e da corrupção. Isso não é digno. Então, eu quero ser para as pessoas uma opção. Estou preparado, minha ficha é limpa e haverei de dar conta do recado lá em Brasília. Eu me sinto preparado para a missão. Agora, não sei se isso acontece contigo, eu olho a política muito de perto há um certo tempo e eu falo isso com todas as pessoas que eu entrevisto. A gente observa e constata, né, um descrédito muito grande da classe política. Isso em algum momento bate no político também? Por exemplo, como você, que vem aí nessa... Você rompeu com vários grupos ao longo da tua vida, né? Pois é, eu não tenho vergonha alguma de dizer que em determinado momento da minha caminhada, eu estava muito próximo ao Braga, e aí o Braga tinha um grupo, um núcleo, junto com o Omar Aziz, foram governadores 8 anos, então eu estava ali muito próximo. Mas quando eu entendi que esse grupo e essas 2 figuras, que são figuras exponenciais, são líderes, não representavam mais para mim a mudança que eu continuo a buscar na política, o que eu faço? Eu saio pela porta da frente, assim como eu entrei... Não brigou, né, Chico? Não, eu disse claramente que passo a discordar, discordo de atitudes, discordo de encaminhamentos, e quando você discorda, se você fica ali, você passa a convalidar. Sim. Então eu saí para não convalidar o que estava acontecendo. Eu digo assim, porque você pode romper a relação política, mas pode manter a relação Álvaro, natural, né? Pois eu te digo o seguinte, que hoje eu não tenho sequer relação de amizade. Se eu encontrar um ou outro, eu vou cumprimentar por uma questão de urbanidade, né? Afinal de contas, eu não sou um bicho, eu vou cumprimentá-lo, mas não há a menor possibilidade de entendimento político eleitoral, nem com o Eduardo, nem com o Omar. Os pensamentos são muito distantes. Então, eu não sou daquele que vou me aliar com a pessoa se eu discordo dela, se eu digo que ela tem problema, que ela não toma a decisão correta. Eu não vou me aliar com ela politicamente, eleitoralmente, para ganhar a eleição. Acho que o povo está cansado dessa coisa. Um chama de mentiroso, outro chama de bêbado e depois estão aliados. Não dá. Quer dizer, o povo quer ver verdade desde o processo eleitoral. Você acha que o povo hoje está preparado para... Porque assim, eu acho que essa é a primeira eleição, efetivamente, que a gente vai sentir o resultado, por exemplo, dessas operações todas, né? Na verdade, a suplementar mostrou um pouco desse descontentamento quando a gente teve esse avantajado número de pessoas... Muitas pessoas não votaram e uniões que foram feitas na eleição suplementar... Já não existem mais? Que as pessoas achavam que isso ia... 2 mais 2 era 4, acabou que essa união na eleição suplementar, 2 mais 2 deu 1. Né? Jogou para baixo. Jogou para baixo. Por conta do quê? Eu acredito que por conta dessa incoerência. Né? Os caras passam a vida toda se xingando, se brigando, se acusando.
Aí daqui a pouco na eleição tá tudo bem, eu acho que o povo olha assim e diz, esses caras estão querendo me enganar. Isso nem na casa da gente funciona, né? Pois é, então Sempre tem uma hora para você parar para acertar as coisas, né? Eu tenho a convicção de que o povo quer ver coerência, quer ver verdade, né? É por isso que eu falo, eu não tenho nada pessoal contra quem quer que seja, mas politicamente, eleitoralmente falando, tem pessoas hoje que eu não posso buscar alinhamento político. O Braga, o Omar, com certeza são uma dessas duas pessoas. Por quê? Porque não traduzem mais aquilo que a minha geração, que o eleitor que me conhece, que boa parte da população vê neles. Não enxerga mais. Um dia eles tiveram cores, hoje estão preto e branco, né? Sem sentido para muita gente. Então, eu prefiro pagar o preço de ter dificuldade, mas verdadeiramente entregar verdade, entregar confiança. Defender o teu... Entregar verdade e confiança. Eu convicto que o cidadão quer ver isso. Ainda que você não ganhe eleição, mas as pessoas precisam ver verdade para ter confiança naquela caminhada. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, a visão que eu tenho, analisando aqui, me preparando até para conversar contigo, a gente vê um caminho, normalmente, é o seguinte, que a gente está observando agora. Muitos nomes novos se lançam, começam a alçar um voo legal e, de repente, em algum momento, se corrompem para esses grupos. Você fez o caminho contrário. Exatamente. Você começou com esse pessoal e de repente em algum momento você disse, opa, vou sozinho. Exatamente. Comecei, não tenho vergonha de dizer isso, porque um dia eles representavam mudança, a esperança. Porém, com o passar do tempo, as atitudes que foram tomadas, as decisões que foram tomadas, me fizeram crer que era mais do mesmo. Me fizeram ver, não, já que é mais do mesmo. O que eu tenho que fazer? Sair. Se eu continuo acreditando que a política é esse instrumento de você transformar, de você tomar decisões para melhorar a vida das pessoas, saúde, segurança, infraestrutura, e que esse ambiente não é um ambiente para fazer negócio, né? Porque foi exatamente isso. Eu vi que as pessoas faziam discurso, mas o que queriam mesmo era fazer negócio. E eu acho que você teve o resultado disso na tua eleição para vereador agora, né? Eu senti que o teu voto foi um voto muito consciente. Não sei se você tem essa visão também. Mas eu te digo o seguinte, poucas reuniões comunitárias eu fiz. O que eu fiz mesmo na eleição de vereador foi ir para as ruas, para as esquinas da cidade de Manaus. Mas eu acho que você tem entregar o meu santinho e as pessoas passaram tomaram conhecimento de que eu era candidato a vereador, né? Eu não tive uma mega estrutura, nada. E ainda assim as pessoas me abençoaram, né, com um mandato para que eu pudesse estar lá na Câmara fazendo o que eu estou fazendo hoje. Como é que tu se sente sabendo disso? Porque assim, num mundo em que político é destroçado todos os dias, né? Sim. Você ser um cara como poucos, pelo menos eu imagino dessa forma, que conseguem ter a confiança de um eleitorado, né? De tipo assim, ó, você não é um cara que ocupa grandes secretarias com grandes orçamentos para estar trocando favores. Não. Né? Você é um cara que tem ali um mandato, eu vejo um mandato muito aguerrido, você está ali todo dia falando de recurso, falando de serviço público, transparência na aplicação do dinheiro. Eu estou falando isso porque assim, eu vejo isso, né? Não é discurso, né? Sim. A gente vê o teu trabalho nesse sentido. E a gente, eu acho que assim, as pessoas às vezes são até um pouco mais preconceituosas com o próprio eleitor, porque na verdade o eleitor, ele sabe reconhecer. Tu não concorda? Olha, eu acredito que de tanta desilusão, de tanta frustração, o eleitor, muita gente passou a dar mais atenção a esse processo. Acho que as pessoas se ligaram de que é o povo que tem que fazer o político e não o político que faz o povo. Essa é a lógica. E o povo passou a olhar, a interagir. Por exemplo, eu uso muito rede social, né? Minha página tem quase 65 mil seguidores. E eles são bem ativos, eles questionam, eles me criticam. E que, diga-se de passagem, né? Esses novos meios capacitaram propostas como as tuas, como a tua, né? De ter um espaço para falar. Sim. Porque se dependesse das grandes corporações, vocês não teriam, né? É o seguinte, que a base do meu eleitor é aquele cara que quer ver vereador, um político, fiscalizando o dinheiro dele, apresentando boas propostas, deixando claro que ele está ali não para fazer negócio, não para se vender, para se trocar por cargo, por secretaria, por tapar buraco. Aquela história, muita gente sabe o seguinte, eu peço, na minha relação com a prefeitura, eu faço muitas demandas de serviços públicos. Encaminhamentos que chamam, para tapar buraco, para uma limpeza, aquela coisa toda, porque as pessoas me procuram para isso.
Mas as pessoas sabem que eu não vou negociar ou vou me trocar para fazer isso. Ou seja, deixar de Isso é criticar. obrigação da prefeitura. O povo está pagando, o povo paga imposto para que a prefeitura faça, né? Então eu não vou chegar lá barganhar, dizer, olha, resolve isso para mim que agora eu vou fechar os meus olhos para não falar que estão gastando muito com publicidade, para não falar que está faltando remédio, para não falar que tem que terminar as obras que estão paradas, ou seja, eu não troco as coisas, eu não faço essa barganha. Então, eu deixo isso de forma clara e essa verdade que eu tenho entregue para o cidadão, acho que tem sido bem absorvida. O cidadão tem absorvido isso e tem visto uma coisa que eu considero fundamental. Verdade. Eu não quero que as pessoas concordem comigo 100%, Álvaro. Claro. Não quero. Né? Quero que as pessoas até divirjam de mim, para que eu possa melhorar. Mas as pessoas, quando veem verdade, as pessoas passam a confiar em ti, ainda que não concordem contigo. Ainda que não concordem. Tem muita coisa que as Eu pessoas posso não não concordam. concordar, mas... Tem posições minhas que a pessoa diz, rapaz, eu não concordo. Mas as pessoas sabem que ali eu estou entregando uma verdade, a minha verdade. E que eu sou capaz de ouvir para entender o ponto de vista dela, até para discordar dela também. Então, acho que essa relação tem feito com que eu cresça, não é politicamente não, é do ponto de vista humano, inclusive, como cidadão. Agora, vamos ser realistas, né? Você está colocando o seu nome para um cargo a Senado, são 2 vagas. Nós temos aí, eu acho que 6 nomes, né? Mais ou menos isso aí. E desses 6 nomes, muita gente com muita grana, muita estrutura, muita base. Muita operação da Polícia Federal. Enfim, como vencer tudo isso? Porque a gente sabe que, né? Álvaro, Existe uma receita? Olha, existe um sentimento. O sentimento é de que o povo quer mudar, o povo quer uma renovação e o caminho é a verdade, meu amigo. Eu vou entregar a minha verdade. Eu te falei, são 20 anos de vida pública, eu sequer respondo a processo, tá? Ficha limpa, amadurecido politicamente, intelectualmente, espiritualmente, pronto para chegar no Senado, levantar a minha voz e trazer orgulho para o Amazonas, porque o cidadão quer isso. O cidadão quer alguém que possa lhe dar orgulho, defendendo pautas que o Amazonas tem pela frente. Álvaro, depois de 16 anos, agora, esse ano, que conseguiram dar uma notícia de que o Centro de Biotecnologia da Amazônia passou a ter uma personalidade jurídica. 16 anos. Que absurdo isso. Onde é que estavam os nossos senadores, hein, Álvaro? 16 anos de tempo perdido. A gente já poderia estar produzindo cosmético, fármacos, outros produtos a partir da nossa riqueza natural. Não, e pesquisas. E 16 anos, os nossos senadores, os nossos deputados federais não dando atenção para isso. É isso que eu não quero mais que aconteça. Então eu vou chegar no Senado, vou levantar a bandeira da Zona Franca, a atualização da bandeira da Zona Franca. O que você pensa com relação à Zona Franca? A gente precisa atualizar o processo produtivo básico, as regras pelas quais os produtos são produzidos aqui. Se a gente não atualizar isso, a gente já está perdendo o mercado. Vou te dar só um exemplo. De hoje a 10 anos, a tendência é que motores sejam eletricidade. Se a gente mudar a regra da Zona Franca de Manaus para a produção das motos, a gente vai começar a perder mercado para os chineses, que já estão produzindo motos com motor elétrico. Só dá um exemplo. Aí você tem eletroeletrônico, aí você tem outros segmentos, né, de biotecnologia. Então, um senador que haja, mas não como está se fazendo agora, porque toda vez que a Zona Franca pega uma porrada, é um Deus nos acuda, né? É como a gente fala aqui, correndo atrás do prejuízo para tentar salvar a Zona Franca. Não, a gente tem que cuidar da Zona Franca porque ela é a galinha dos nossos ovos de ouro. E aí tem que dar a melhor ração todo dia, tem que cuidar da galinha todo dia, ou seja, um senador que trabalhe diariamente nessa questão, impulsionando a Zona Franca para os próximos 40 anos, para que ela continue gerando emprego, renda para as gerações que estão vindo aí. Gerações que estão vindo aí que a gente vai precisar de muitos jovens, inclusive formados pela UEA, olha como as coisas vão se linkando. A UEA precisa estar de frente para a Zona Franca e formar o profissional que a Zona Franca vai precisar contratar de hoje a 40 anos. Ou seja, não dá para ser uma coisa desconexa. Mecatrônica, engenheiro de produção, as engenharias são fundamentais para um parque industrial que precisa se atualizar para continuar gerando emprego e renda e permitir, Álvaro, que nos próximos 40 anos a gente faça o que a gente não fez em 51. Vou te dar um exemplo. 51 anos de Zona Franca. Manaus e o Amazonas continuam tendo que importar peixe para o nosso povo comer. Absurdo. Por quê? A Zona Franca não criou esse link para o setor primário, não interiorizou o desenvolvimento. Então, tudo isso eu vejo e me sinto preparado para falar e influenciar tanto o presidente da República quanto o governador do estado. Agora, Chico, como é que você analisa, você falando aí de Senado e tal, como é que você analisa um pouco o cenário político nacional?
hoje a gente está um país sem cabeça, né? Assim, eu vejo dessa forma. Muita gente acha que o Brasil não tem uma referência política, né, forte e tal. Gente falando de Lula, gente falando de... Mas a verdade o sentimento é o mesmo, né? De uma desesperança. Como é que você olha? Acho que a gente está passando por uma purgação. A purgação é aquela... Depurar. É aquele processo que você vai depurando, né? A Operação Lava Jato é um marco que está ajudando ao processo de depuração política. Porque atingiu o Senado em cheio, né? O Senado atingiu a Câmara Federal, atingiu os partidos políticos. Atingiu o presidente da República. Então, é um marco. Então, a gente tem vários processos de depuração. A Lava Jato é um deles. E aí, depois, o outro processo que, na minha opinião, está em curso e vai se consolidar agora é a própria visão do eleitor. É o segundo filtro, o eleitor vendo. Isso, né? tudo. Aquele, assistiu a tudo isso, percebeu que isso prejudicou a vida dele, que a economia do Brasil baixou, perderam emprego. Hoje o IBGE está anunciando 13 milhões de desempregados. Já pensou? Por quê? Porque se gerou toda uma crise institucional, de desconfiança econômica, social. Então o eleitor está vendo tudo isso e o eleitor vai dar a resposta para que o Brasil, convicto de que o Brasil volte a fazer a curva do crescimento, volte a jogar para cima, para que a gente possa gerar emprego, renda, confiança. Mas isso tem relação direta com o processo político. E aí, Álvaro, para concluir, eu não tenho dúvida de que o Brasil precisa de alguém que tenha coragem hoje de enfrentar o establishment que está aí. O que é o establishment? Essa política que está sendo feita, essa política do tomar lá da cá. Alguém que tenha coragem para dizer, não, agora é o seguinte, quem é deputado vota com a sua convicção, mas eu não vou dar ministério, eu não vou dar mensalinho, eu não vou dar mensalão, vote com a sua convicção, defenda com a sua convicção e ajude a construir o Brasil. Se não for, se não tiver essa coragem, Álvaro, a gente troca nomes, mas a gente continua no mesmo script, na mesma história. Então, não é só um nome novo, é um nome novo e uma nova história. Agora, esse nome tem que ter coragem de pagar esse preço. Tem que ser um caba meio doido, no bom sentido, de dizer, não, o Brasil tem que mudar. Porque se a gente não aproveitar esse momento agora, eu tenho medo da gente cair num processo de depressão pior ainda. Pior. Porque a gente tem uma crise política que é oriunda de uma crise de valores. A política mostrando a sua pior face. Mas a população também vive um processo, eu percebo isso, de uma crise de valores. Como eu disse, é a população que tem que fazer o político. A população tem que cobrar, mas a população também tem que acreditar em valores de honestidade, de verdade. Você acha que o voto nulo e o voto branco, isso já se provou tecnicamente que isso não resolve nada. Mas esse voto de protesto, você é a favor disso? Como é que você vê eu sou a favor do voto facultativo. Acho que se ser obrigado a votar não é o melhor caminho. Eu acredito nisso. Mas acredito também, ainda que as pessoas tenham o direito, possam ter esse direito de não comparecer, ir à urna para não votar em ninguém não faz sentido. Então, quando você comparece, eu penso assim, você comparece motivado. Então, eu vou me manifestar. Porque se não é para não me manifestar em ninguém, eu vou ficar em casa. Como eu disse... O modelo brasileiro ele não permite isso, né? Não, ele já traz um voto facultativo de fato, porque as pessoas pagam R$2, R$3. Ah, sim, a multa não é tão... A multa não constrange ninguém. Então, eu sou a favor do voto facultativo e sou a favor de que cada vez mais o partido político, o processo político vá ao encontro da população e motive a população a fazer o seu papel, que é escolher, que é participar. Mas não só na hora da eleição, cara. Eu queria muito que as pessoas tivessem criassem a cultura de acompanhar depois da eleição. Está se criando, mas eu acho que ainda é muito pequena. A gente vai ter que caminhar mais, a gente vai ter que fortalecer mais para que essa cobrança seja mais firme. E o político, durante o processo do exercício do mandato dele, não desvie do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele fica ali cumprindo, honrando, fiscalizado pelo eleitor. Mas eu acredito no voto facultativo. Acho que a gente não tem que ser obrigado a ir lá votar. O teu partido hoje, o PMN, está como aí nesse cenário? Ele é um partido de princípios conservadores, é um partido de cunho nacionalista. Ele nasce sob sob a inspiração da história da Inconfidência Mineira, aquele grupo de brasileiros que não aceitava a exploração de Portugal. Então nasce o PMN há 34 anos, 35 anos atrás. E o PMN continua aí, um partido pequeno. Como é que vai marchar agora, hein? Partido pequeno nacionalmente. No Amazonas é um partido, eu diria, que tem um nível razoável, nível médio, porque a gente elegeu prefeito, a gente tem vereador na capital, no interior. E nesse momento,
Para a presidência da República, a gente não tem candidato. A decisão foi não ter candidato e liberar os seus filiados para que pudessem olhar aí para o pleito, os candidatos que estão sendo postos aí e que se identificassem com ele, né? Escolhessem, brigassem pelo seu candidato, levando aí, estado a estado, a proposta daquele que lhe convenceu a ser o mandatário maior desse país. E como é que está vocês aqui para o Amazonas? Pessoal, Você que ainda não definiu, né? Institucionalmente, o PMN não vai apontar um candidato. Isso vai ficar a cargo de cada afiliado buscar a sua identificação. Eu acho que eu já dei uma dica aqui do que eu vou fazer. Sim, sim. Eu quero um presidente firme, transparente, que não é perfeito, mas que tenha coragem de tomar decisões que o Brasil está precisando. Pulso firme, o Brasil está precisando de ordem. O Brasil está precisando de ordem para poder alcançar o progresso. Sem esse pulso firme, meu amigo, eu não vejo saída, não. Não estou falando de intervenção militar, não estou falando do governo militar, até porque quem quer ganhar a presidência da República e vem para o voto acredita na democracia. Na democracia. Acredita na democracia. Chico, queria te agradecer e desejar toda a sorte. Estou acreditando e tenho falado isso para todo mundo que eu entrevisto. Eu acho que esse programa é uma oportunidade da gente levar um pouquinho mais os candidatos, aproveitar essa ferramenta fantástica que é a internet para que todo mundo conheça um pouquinho mais os candidatos e dar realmente a pluralidade que o processo eleitoral muitas vezes não teve no passado. Eu vivi muitas eleições em que o espaço era para alguns, né? E hoje, graças a Deus, a internet permite tudo isso. Pô, legal. Só para concluir, como é bacana, né, a gente poder estar aqui na Feira da Aparecida, todo mundo olhando pra gente, ninguém passa por mim, me chama de ladrão, de bandido. É muito bacana, né, bicho? Eu posso fazer isso, graças a Deus, cara. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Sucesso. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira, à noite, tem novidade.